Sardes era tipo aquela igreja que vai para de grandes congressos. Era uma igreja que era hiperlotada, uma igreja que tinha bom pregador, bom cantor, boas pessoas, porém elas faziam tudo no automático, não faziam nada por amor. Ou seja, Sardes era uma igreja que se esfriou, uma igreja que com o tempo deixou de fazer as coisas para Deus e começou a fazer para os homens, começou a se amostrar, começou a falar, é melhor fazer assim, a gente começou desse jeito, vamos continuar. Ou seja, Sardes não parou de fazer o que fazia, apenas o sentimento mudou. E é muitas vezes a igreja de hoje em dia, a gente pode observar uma coisa interessante, que a igreja de hoje em dia está caminhando para esse rumo, está fazendo tudo no automático, está vindo para a igreja no automático, dá glória no automático, prega no automático, canta no automático, faz tudo no automático. E os homens falam assim, olá crente cheio, olá pessoa cheia do Espírito Santo, olá pessoa que é exemplo para várias, mas a pessoa não está fazendo mais para Deus, está fazendo para o homem, para se aparecer. E tem pessoas que Deus está falando, não quero que faça para o homem, você tem que fazer para Deus, porque quando faz para Deus, mesmo que seja algo pequeno, a honra vai ser grande, porque Deus ele dá a honra a cada um. O que a gente faz para Deus aqui na terra, jamais Satanás vai poder arrancar, porque o que a gente faz aqui, Deus honra lá em cima. Se a honra não estiver aqui na terra, não tem problema. Quando a gente for lá para a glória, Deus vai falar, lembra daquela obra lá embaixo? Lembra daquela obra que tu fez lá embaixo? Tu não teve recompensa lá, mas aqui tu vai ter. Pode entrar pelos portões, pode passar pelos portões, pode dar glória a Deus. Lá embaixo se reclamavam de você, aqui a gente reclama se não fazer barulho, porque aqui a gente vai gostar. Então você pode observar uma coisa, crente que é crente, ele não faz para o homem, ele faz para Deus, ele prega para Deus, ele dá glória para Deus, ele louva para Deus, ele vem para a igreja para agradar a Deus, ele agrada a Jesus. O sentimento dele não está na terra, o sentimento dele está no céu, o sentimento dele está em agradar o santo nome de Jesus. Então a gente pode observar uma coisa, a igreja de Sardes se esfriou, a igreja de Sardes não queria saber de Jesus, a igreja de Sardes queria saber de famas e status, mas Jesus pegou e falou assim, rapaz, essa igreja está empinada, essa igreja pode ter o melhor cantor, o melhor pregador, pode ter o melhor tudo, só que ela está esquecendo do principal, porque você vai observar que uma carne ela é boa, ela é muito boa, mas se tiver sem sal, todo mundo vai sentir. Jesus é tipo isso. Se você cantar, se você pregar muito, se você ter exegese, hermenêutica, homilética, se tiver teologia, se tiver tudo, mas se você não tiver Jesus, a pregação é vazia, tudo é vazio. Aleluia, é vazio. Jesus. Sabe por quê? Porque não tem um bom sal que é regado, que é Jesus de Nazaré. Então a gente tem que ter o sal, a gente é sal para ser luz. Então a gente pode observar que a igreja de Sardes era uma igreja que não tinha Jesus, era uma igreja que não queria saber de Jesus. Só que como toda igreja, nem todo lugar que tem corrupto é porque todo mundo lá é corrupto. Mas tinha os crentes da igreja de Sardes que falavam assim, embora todo mundo está fazendo aí só para se aparecer, eu não vou fazer não. Eu vou fazer para me aparecer para o Mestre. Eu vou fazer para me aparecer para Jesus. Aleluia! Eu vou fazer para me aparecer para Cristo. Porque eu vou falar um negócio. Nem todo lugar, nem todo mundo que está no ambiente é igual. Tinha uns crentes que eram lavados. Tinha uns crentes que ainda eram remidos. Tinha uns crentes que ainda falavam, vou fazer para Deus, vou dar glória para Deus, vou para a igreja para Deus. A igreja está toda se exibindo lá fora, mas eu estou aqui dentro me exibindo para Jesus de Nazaré. Eu estou aqui para dar glória para Deus, eu estou aqui para exaltar o nome de Jesus. Então a gente pode observar que Jesus falou, conheça as tuas obras. Tem nome de que está vivo, mas está morto. Mas tem umas pessoas aí que elas podem até ter nome de morto, mas está viva aqui dentro, porque ela está fazendo com amor, está fazendo com sinceridade, e vai ter recompensa no céu para a pessoa. Aleluia. E a gente pode observar que é muito disso da igreja hoje.
Você pode observar, não é porque uma igreja tem multidão que você vai observar que todo mundo é igual. Toda igreja tem sempre aquele que é sincero diante de Deus. Você pode observar, Jesus andava com 12, mas um era traidor, o outro negou ele. Só que você vai observar que em João 21, Jesus falou assim: tu me ama mais do que todos? Pedro falou: eu te amo, Senhor. Ou seja, Pedro amava Jesus, ele negou Jesus por medo de morrer. Mas só que depois que ele foi cheio do Espírito Santo, filho, aí o negócio entortou para Satanás. Satanás falou assim: se tu não negar, eu te mato. Aí Pedro falou assim: é melhor obedecer a Deus do que ao homem. Mas Pedro tinha uma promessa. Aleluia! Ele tinha uma promessa de Jesus que Satanás esqueceu. Em João 21, Jesus falou assim: ei, você só morre depois que fica velho. Pedro nem era velho, Pedro era novo. Então Pedro falou assim: pode me bater, pode fazer o que for, mas eu estou agarrado na promessa do Rei dos Reis. E se ele falou, com certeza que vai cumprir. Mas você vai observar que a igreja de Sardes tinha aquelas poucas pessoas que tinham veste branca, aquelas pessoas que ainda eram certas, aquelas pessoas que agradavam a Deus, aquelas pessoas que amavam agradar a Deus. Ou seja, tem pessoas que nem por nós, porque está todo mundo naquele ambiente, que é todo mundo igual, sempre vai ter um diferente. Ou seja, pro lado ruim, tanto pro lado bom. Tanto é que lá no céu você vai ver que foi ao contrário. Estava todo mundo lá em paz, de boa. Aí veio Satanás, que é Lúcifer, e fala assim: eu quero ser Deus. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Tá, não estou dando conta não, porque esse cara aí é adorado e eu não sou. Eu sou perfeito, rapaz. Eu sou perfeito. Eu ando em pedras afogueadas, sou bonito. E outra mais, ele era cheio de metais preciosos, né, pastor? Aí você observa uma coisa: o cabo era top, andava em pedras afogueadas, pisava em cima e pisava embaixo, vivia no paraíso, via Deus, adorava a Deus, fazia tudo. Só que o coração dele ficou cheio de malícia e de maldade. Aí ele falou assim: eu quero ser semelhante, porque nem Satanás tentou ser Deus. E tem gente de hoje em dia que fala assim: eu quero ser Deus. Meu filho, meu capeta que era mais esperto que você tentou ser Deus. Então a gente pode observar uma coisa: que o diabo, ele lá no céu, ele quis pecar, mas teve um homem que passou na terra, ficou 33 anos e meio aqui na terra. Ele passou por essa terra, ficou 33 anos e meio, ensinou discípulos, pregou, foi cheio e foi na cara de Pilatos, pregou, foi na cara de Herodes, pregou, e pregou na cara de fariseu, de publicano, de todo mundo, e não teve pecado. Estava todo mundo rodando ele: vai pecar uma hora, vai errar uma hora. Ele passou 33 anos e meio na carne, na pele aqui, mas não pecou. Mas você pode observar que ele deu glória lá na cruz: tetelestai, está consumado. Quando ele deu esse grito, acabou. Ou seja, você pode observar que João, ele escreve em João, ele andou com Jesus. Você não teve homem que teve mais privilégio do que João, nem Paulo. Por quê? É simples. João viu Jesus como? João andou com Jesus, tanto é que ele falava que ele era discípulo amado de Jesus, né? Você pode observar que ele andou com Jesus, tem 3 anos e meio, ele andou com Jesus. Observa que ele andou com Jesus, ele viu Jesus ressurreto. Você vê que ele vê Jesus, ele acompanha o ministério de Jesus, vê Jesus ressurreto, e ele tem uma das visões mais maravilhosas do mundo. Qual que é a visão? Ele foi até o céu, foi arrebatado até o céu, e presta atenção nesse detalhe: ele não conheceu Jesus pelo resplendor de glória. Ele conheceu Jesus que ele falou assim: opa, eu vi lá embaixo, eu conheço esse cordeiro. Ou seja, você pode observar que no céu tem que a gente vai conhecer, vai lembrar, porque é impossível eu estar num lugar, Jesus me botar num lugar e eu esquecer de onde eu saí. Eu não vou lembrar da natureza pecaminosa, mas eu vou lembrar que eu não estou lá porque eu sou bom, eu estou lá porque eu sou salvo, eu sou lavado, eu sou remido. João lembrou e falou: eu lembro dele. Ele é cordeiro. Aí o anjo fala assim: mas lá embaixo
embaixo ele é cordeiro, aqui em cima ele é leão da tribo de Judá. Lá embaixo abateram nele, não foi? Você viu batendo nele. Aqui em cima ninguém bate, aqui em cima ele é adorado. Tem 24 anciãos que adoram ele. Tem 24 anciãos que adoram. Então João falou: eita, eu conheço esse. João teve a maior experiência no planeta. Viu Jesus em 3 fases. Viu Jesus nas 3 fases. E vou falar mais. Se Paulo um dia assim se obedecesse, ficasse nariz empinado, João era o único que poderia deter ele. Ele ia falar: eu vi Jesus, eu andei com Jesus, dormi no peito de Jesus, vi Jesus ressurreto, e você foi até o terceiro céu, não tem problema, eu também fui. E outra, eu conheci Jesus, não foi porque ele falou que ele era Jesus, eu conheci Jesus porque eu andei com ele, eu reconheci que ele estava lá em cima. Então você não pode falar nada. E a gente pode observar que João, ele teve as visões mais maravilhosas. E você vai observar que Jesus manda ele falar para a igreja. Aí ele manda pregar para a igreja de Filadélfia também. A igreja de Filadélfia era o seguinte: ela era uma igreja que era rica antes de um terremoto, e depois do terremoto, o que acontece? Ela não consegue se reerguer novamente. Então você pode observar que era uma igreja fraca naquele tempo do Apocalipse. Não era porque era fraca assim, a força era medida no dinheiro. Você vai observar que a igreja forte para eles era aquele Laodiceia, porque Laodiceia era rica, toda rica. Imagina só, pastor, você chegar na igreja, só tem top. Chega na igreja, nos tempos de hoje, só tem gente com tênis da Louis Vuitton, só tem gente com roupa da Armani, R$450, R$500. Terno para eles, desses que a gente usa, de 1.000, 2.000, nada. Terno para eles tinha que ser de 50 mil, 10 mil, 20 mil. Terno da Armani, terno da Old Boys, só terno chique. Ou seja, naquela época para a Laodiceia era só terno chique. Naquela época para a Laodiceia, os carros eram Land Rover, era aquele só carro de alta, Ferrari, Camaro. Você moto então nem se fala, só daquelas de alto luxo. Aí Jesus falou assim para ela: opa, vocês estão dizendo que são ricas, mas vocês não são, vocês são tão pobres, mas tão pobres que a única coisa que vocês têm é dinheiro. A única coisa que tem é dinheiro. E você vai observar uma coisa: na igreja de Laodiceia, Jesus repreendeu, foi tudo com ela. Mas só que na igreja de Filadélfia, que ela perdeu tudo. Só que a igreja de Filadélfia perdeu tudo. Ela só não perdeu a presença e a essência de Deus na vida dela. Aleluia. A igreja de Filadélfia, ela pode ter perdido tudo, só não perdeu a presença de Deus e a essência na vida dela. Sabe por quê? Porque a igreja de Filadélfia entendeu: rica, eu tenho Jesus, pobre, eu também tenho Jesus. O importante é não perder a salvação, não perder a graça. Porque se eu perder a salvação, eu perco tudo. Se eu perder dinheiro, mas não perder a salvação, eu ainda tenho tudo. Porque tudo nessa vida vai se resumir: ou a gente é arrebatado ou morre. Mas a gente tem que crer que a gente é arrebatado, né? Mas porque Paulo disse: vai ter uma geração que não vai morrer. Eu quero fazer parte dessa geração que não vai ser enterrado, uma geração que não vai ser decapitada, uma geração que vai ouvir o soar da última trombeta, vai tocar, Jesus vai falar: vinde bendito de meu Pai, e a gente vai para cima para morar com Ele para sempre. E aonde Ele estiver, ali a gente vai estar também. Porque o erro teológico dos pós é isso. Os pós-tribulacionistas, eu sou pré-tribulacionista roxo. Meu pé, eu bato o pé e falo: sou pré. Difícil algum pós mudar minha opinião. Eles têm 3 erros. Os 3 erros deles são clássicos. Que a Bíblia diz que o arrebatamento é simples. Alguém sabe o que é do arrebatamento? Ninguém sabe. A Bíblia conta claro. Jesus fala assim em Mateus 24. Presta atenção. A grande tribulação, quando Jesus volta, no final da grande tribulação, tem dia, mês, cenário, hora e ano para ele voltar. 7 anos depois da grande tribulação, cumprindo os 7 anos literais, no final dos 7 anos, ele desce com o corpo visível. Aí você vai observar uma coisa interessante que Jesus falou:
no dia do arrebatamento vai ser igual no dia de Noé. Noé entrou na arca 7 dias antes do dilúvio. Aí tem gente que fala assim, Noé ficou 40 dias na... Não, você vai observar que ele ficou muito tempo na arca. Mas antes do dilúvio, ele ficou 7 dias antes do dilúvio. Ele passou, ele entrou. Ninguém percebeu que ele tinha entrado na arca. Aí Ló, você vai observar uma coisa, que em Lucas 17, Jesus fala, pega para ver com o arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora, ele pegou Ló. Você vai ver que os anjos pegaram Ló e falaram assim, vamos sair daqui. Ninguém viu Ló saindo de Sodoma. Aí eu vou te falar uma coisa, por que os pós-tribulacionistas erram? É simples, porque eles falam o seguinte, Jesus, a igreja vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Impossível. Por quê? Porque ninguém sabe o dia nem a hora. Se eles falam que é no final da grande tribulação, então eles estão desmentindo Jesus. Porque Jesus fala, ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir no arrebatamento. Agora, quando Jesus volta, no final da grande tribulação, vai ter dia, mês, cenário, hora e ano. Então, você vai observar que ele fala, o sol não dará seu brilho, vai ser um período de dia, e a lua não dará o seu à noite. Então você vai observar que é quase no período da tarde que Jesus volta com o corpo visível. E outro erro também dos pós-tribulacionistas é o seguinte, pastor, o senhor já viu o prêmio? Deus dá prêmio para ímpio? Prêmio para ímpio? Isso. Já viu ele dar bênção para ímpio? O cara peca e no final ele tem bênção, não tem maldição. Está ao contrário. A Bíblia diz que no reino milenar de Cristo, olha como é que vai ser bom. A cobra não vai ter veneno, o leão vai dormir com a ovelha, tudo isso. Aí os pós-tribulacionistas falam, não, isso aí vai ser só para o ímpio. Quer dizer que o ímpio vai ter uma bênção dessa? A gente vai poder pegar na cobra e ela não vai poder picar nós, ela não vai ter veneno, nós vai poder dormir com o leão, nós vai poder ver a onça, nós vai poder ver tudo isso. Aí os caras querem dizer pra gente que a gente vai ter, que a gente vai ficar lá em cima e Jesus vai ter que ficar aqui embaixo. Muito contraditório que eles dizem. Por isso que na Bíblia diz, por isso que eu pego esse exemplo. Se você vai observar uma coisa interessante, só para fechar a conta dos pais que não bate. Você vai observar que Jesus que fala assim, eu te livrarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. E o que é essa tentação? É a grande tribulação. Porque você vai observar da hora, porque é muito fácil. Imagina ter um acidente lá na Dutra. Eu e o Samuel tá lá, o Samuel está dirigindo um carro e eu estou lá como passageiro. Aí a gente vê, e a gente não vai falar, nossa, a gente estava da hora. A gente vai falar o quê? Que estava na hora. Então você vai observar que é a gente ser livre, mas na hora a gente está lá, a gente vai ser livre da grande tribulação. Os salvos e redimidos pelo sangue de Cristo, a gente é salvo da grande tribulação. A gente vai para as bodas do Cordeiro lá em cima, enquanto vai ter a grande tribulação aqui embaixo. E a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja embora fraca, mas guardava a palavra de Deus. É Jesus dizendo para a gente, pode estar fraco, pode estar acabado, pode estar sem força, mas guarda a palavra, porque através da palavra você vai vencer, através da palavra você vai chegar lá, através da palavra Jesus vai te chamar teu nome e vai falar, bem-vindo. E outra, a gente vai até trocar de nome. Aqui a gente tem um nome, mas lá em cima a gente vai ter um novo nome, a gente vai ter uma nova cidade, a gente vai ter Jesus, a gente vai ver Jesus face a face. Olha que coisa linda. Ver Jesus face a face. Aí só imagina só isso aqui, pastor. Ver Jesus face a face, ver Deus face a face. Que coisa maravilhosa. O que o mundo hoje todo quer ver, todo mundo fala, os ateus falam assim, quero ver Deus não existe porque eu não vejo. Só que no dia do juízo final, vai todo mundo contemplar a face mais terrível que todo mundo já viu. Não é a face do diabo. O diabo tem crente que olha e não tem medo. Agora a face de Deus, quem vê não se assustar, irmãos, é impossível. Na Bíblia, Isaías viu, se assustou. Você pode observar que os serafins nem olham para o rosto de Jesus, para o rosto de Deus. Sabe por quê? O rosto de Deus é tão bonito, mas tão bonito que é impossível olhar. Ele é santidade da santidade da santidade.
A igreja de Filadélfia era uma igreja fraca, uma igreja que ficou fraca, uma igreja que não tinha muito poder econômico, uma igreja pequena, uma igreja que onde o cidadão virava crente, era tratado como herege e perdia muitas coisas, perdia coisas no governo, perdia coisas materiais. Só que imagina só, um cidadão de Filadélfia e um cidadão de Esmina. Pastor, na igreja de Esmina era o seguinte: você é crente? Falava assim, imagina só, eu sendo crente, eu era empresário, dono das maiores mercadorias, dono de tudo. Falava assim, você quer virar crente? Eu falava, eu quero. Então tá bom, você quer virar crente? A partir de hoje, você não é dono de mais nada. A partir de hoje, todos os seus bens estão pela conta do governo. Nada que é seu. Aceitou Jesus? Então tá bom, você vai se virar com o seu Jesus. Ou seja, a igreja de Esmina não tinha condições de comprar nada, mas era uma igreja avivada pelo poder de Deus. Porque ela estava querendo mostrar para o povo: não adianta ser rico, mas não ter a presença. É melhor ser pobre e ter a presença, porque a presença traz dinheiro, a presença traz recurso, a presença traz a graça, a presença vai trazer o que eu preciso. O dinheiro não traz o que eu preciso, o dinheiro não vai trazer o que eu preciso, mas a presença traz. A presença traz saúde, traz paz, traz felicidade, traz a graça de Jesus. A presença me enche, me preenche.